Irmãos, lição número 8 hoje, dia 23 de agosto de 2015. Aprovados por Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus, que nós possamos ser encontrados nessa condição por Deus nesta manhã. O texto áureo da nossa lição, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Verdade que devemos praticar. O obreiro aprovado por Deus tem as marcas do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Leitura bíblica. Está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 18. Nos diz assim a Sagrada Escritura nesta manhã. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é a descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que, se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, a guardá-la no nosso coração, a vivê-la cada dia da nossa vida, Pai, para que sejamos encontrados pelo Senhor irrepreensíveis. Obrigado pelo privilégio de estarmos em um ambiente saturado pela Tua glória, saturado pela presença do Espírito Santo, aleluia, onde a Tua palavra é verdadeiramente ministrada, Senhor. Que assim seja mais essa manhã, a Tua voz no coração do Teu Filho que estará ministrando a Tua palavra, para que a Tua palavra venha como bálsamo, venha como correção, venha como disciplina em amor para cada um de nós, Pai, que possamos voltar ao caminho se estamos à beira ou fora dele, que possamos ser trazidos pelo Teu Espírito Santo nesta manhã, na verdade, no caminho e na vida. Ajuda-nos aqui no santuário e aqueles que estarão acompanhando essa lição conosco pela internet, Pai. Fala conosco, é a Tua voz que nos interessa, é a Tua voz que viemos buscar e ela iremos ouvir e seremos abençoados. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Um bom domingo a todos. Um domingo ensolarado. Uma boa tarde para aqueles que já estão ali, já entrando no velho continente.
e que Deus possa abençoar grandemente a nossa escola bíblica. Queremos saudar a todos também nesse momento com a doce paz do Senhor. Nós temos informações que essa escola bíblica ela é bem mais ampliada do que essa que está aqui, né? Nós estamos diante de mais ou menos quase 1.000 pessoas por domingo pela manhã. É uma bênção de Deus. É muita responsabilidade e queira o Senhor, mais uma vez, nos ajudar para que possamos atingir o propósito para o qual estamos aqui, para mais uma aula, mais um momento de aprendizado na palavra do Senhor. Isso é de suma importância. Amém? Portanto, nós desejamos a todos os nossos internautas um grande momento. Bem, na verdade, há muitas igrejas que não dispõem desse departamento devido às dificuldades, não por falta de vontade, mas as dificuldades são grandes. E se valem destas aulas para ampliar o conhecimento da palavra do Senhor, um conhecimento genuíno, sem adulteração, pois quando você aprende errado, para você consertar, às vezes é uma vida inteira. Porque diz, agora eu já aprendi a verdade. Eu já vim para a verdade. Já aprendi assim. E como agora tirar isso? É muito difícil. Por isso que nós estamos nesse trimestre trabalhando a respeito dos obreiros aprovados, mas também dos reprovados, que causaram tantos danos à igreja primitiva e vem trazendo ao longo dos séculos e também está trazendo à igreja odierna. Essa é a realidade, fazendo um estrago muito forte. E Jesus foi muito claro quando ele disse assim, para aqueles fariseus que buscavam para si a honra, a glória. Na verdade, a glória não vai conseguir, porque a glória de Deus ele não reparte com ninguém. É uma vanglória. A glória dele ele não reparte. As pessoas buscam a glória, mas é uma glória vazia. Porque a glória mesmo é dele, é para ele. Amém? Essa aí ele não reparte com ninguém. Então, é um caminho vazio, mas graças a Deus que nós estamos aqui diante de uma palavra poderosa. Nós temos como título, irmãos, aprovados por Deus. Esta é a proposta, irmãos, da palavra de Deus, é que sejamos aprovados. É muito gostoso quando você você recebe no final do ano, ou de um curso, que a letrinha fica assim verde, aprovado. Dá um grau de satisfação, né? Ou quando o irmão Valmir está fazendo uma obra e chega o proprietário, o dono, e diz, olha, seu trabalho foi aprovado. É muito bom quando você conclui algo e que você recebe o carimbo da aprovação. Porém, irmãos, a aprovação, esta é a proposta de Deus, que sejamos aprovados. Provados para serem aprovados. Nós precisamos ser provados para ser aprovado. O apóstolo São Paulo, ele recomenda que aqueles que querem seguir esse caminho devem ser primeiros provados para ver se realmente são homens aptos para o exercício. Essa é a proposta do Espírito Santo. Quando Barnabé e Paulo foi separado, Lucas escreveu assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja,
uma combinação do Espírito Santo e os apóstolos. Então, tem que ter essa harmonia desses obreiros quando eles são aprovados para o ministério. Agora, o diabo faz diferente, irmãos. Ele não prova, ele tenta. E a tentação não é para a aprovação, é para a destruição. Esta é a diferença de ser tentado e ser provado. Provado é para você ser aprovado. E o diabo tenta para você ser destruído. Amém? Às vezes o crente ele entra em caminhos errados. Às vezes o crente ele está vivendo uma consequência de uma causa, de uma decisão errada, de não estar atento à palavra do Senhor. Aí ele cai numa armadilha. Ele cai numa armadilha. Eu já caí em algumas armadilhas. E depois eu tive que... porque existem coisas, irmãos, que é um laço. É um problema que você enfrentou, que você não decidiu pelo Espírito Santo. E depois você vai viver essa consequência. Aí depois o cliente disse, olha, eu estou na prova de Deus. Deus está me provando. Não. Deus não está te provando. Foi você que caiu nessa armadilha. Você decidiu, e porque você não se atentou às orientações da palavra do Senhor. Então nós devemos entender que existem esses dois caminhos, né? Deus pode lhe provar para você ser aprovado, para você ganhar experiência, e na verdade a nossa vida assim, estamos sempre sendo trabalhado para um momento melhor em nossa vida, sendo lapidado pelo Espírito Santo. Ele nos submete a certas experiências e provas nesta vida para crescermos. Mas há um momento que nós vacilamos e ganhamos as nossas consequências aqui nesta vida. Amém? O nosso textual diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te. Esse procura, irmãos, é a nossa parte. Procura apresentar, Paulo estava dizendo, olha, você precisa fazer a sua parte. Depende do crente fazer a sua parte. Há pessoas que atribuem tudo a Deus a fazer. Deus vai me ajudar, mas ele fica na inércia. Não, irmãos, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos dar os passos que cabe a nós a dar. E pode ficar certo de uma coisa, que o Espírito Santo vai cooperar conosco. Vai cooperar. Deus prometeu a Abraão a terra, mas ele disse aonde colocar a planta dos teus pés. Ou seja, ele tinha que ir lá e caminhar dentro da terra. A terra não ia aparecer assim, de alguma forma assim, sem nenhum movimento. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, para você ser aprovado, você precisa procurar os meios para tal. Buscar essas habilidades. Entender que você precisa se esforçar para você se apresentar bem, para você realizar um bom trabalho. Esse procurar está carregado de informações que cabe ao homem e à mulher fazer. Você vai transmitir uma palavra na igreja e você
vai dizer assim: na hora o Espírito Santo vai me dar. E não procurar, se esforçar. Deus disse a Josué: então somente esforça-te e tenha bom ânimo para fazer este povo entrar na terra. E para isso você deve meditar na palavra de dia e de noite, para que te vá bem. Então, irmãos, cabe à nossa parte um esforço, uma dedicação para buscarmos a excelência, buscarmos uma nota máxima. Verdade prática: o obreiro aprovado por Deus tem as marcas do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o caminho do obreiro é caminho de cicatrizes, é um caminho de marcas profundas, é um caminho de sofrimento. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. É um chamado para um trabalho duro. Sofre, pois, comigo. Ou seja, você deve se ajuntar com alguém que já está sofrendo. Quando você entra na fileira do trabalho, na seara do Senhor, você vai se associar com alguém que está cheio de cicatrizes, cheio de marcas, dores, labuta. Quando você encosta com um obreiro e começa a conversar com ele, você fala: meu Deus, é pela fé a mesma coisa. É pela fé. É pela fé. Então, Timóteo foi convidado a ser mais um sofredor, mais um soldado que ia entrar para militar. Mas vamos caminhar, né? Vamos para a nossa introdução. Na lição de hoje, estudaremos alguns temas importantes que são relatados no 2º capítulo da 2ª carta de Paulo a Timóteo. Paulo fala, além do que vimos na leitura bíblica em classe, a respeito do obreiro aprovado e dos vasos de honra na casa do Senhor. Ele faz um contraste com os falsos mestres que tanto prejudicavam a obra do Senhor em Éfeso. Que sejamos sempre vaso de honra, servindo ao Senhor com amor e zelo, a fim de que muitas vidas sejam ganhas para o reino, para o seu reino, em que sua igreja seja edificada. Então, aqui nós iremos estar estudando essas duas faces dos obreiros. Paulo faz recomendação a Timóteo, dando essas duas faces do vaso, o vaso de honra e o vaso de desonra. A igreja de Éfeso, mesmo no primeiro século, ela sofreu muito com esses falsos profetas que permeavam dentro da igreja, falsos obreiros que lá estavam contaminando os cristãos da época, e nós estamos hoje dentro da mesma realidade. A única coisa que se difere da época é a quantidade, mas o trabalho, o efeito danino é o mesmo. Desvirtuar, desarticular, fazer as suas propostas para buscar para si os seus interesses e assim por diante. Porém, Paulo faz aqui duras recomendações a Timóteo para que ele se mantesse firme contra esses falsos profetas, esses falsos obreiros que ali estavam buscando os seus próprios interesses. Essa é a realidade.
E nós, irmãos, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que estar muito atento, muito apercebido, porque há muitos que se dizem que e não é. E não é. São falsos. Estão buscando apenas seus interesses. Livre. Pastor Dionísio tem uma informação. Por causa dessa falta de temor, de ser verdadeiro, nosso nome, porque se trata de Assembleia de Deus, está na mídia aí, né? Onde aparece o templo, né? Não é verdade? E as quantias, os valores, né? Que alguém recebe indevidamente. Agora mancha o nome e fala Assembleia de Deus, pensa que são todos nós, né? Por falta de respeito a esses que o irmão está fazendo referência. Nós poderíamos estar livres disso se as pessoas cuidassem andar direito diante de Deus e não fazer escândalo. Perfeito. Aquilo que o pastor Dionísio disse é uma grande realidade. Quando se fala o nome Assembleia de Deus, quem está lá fora não sabe a respeito de ministério, enfim, o que existe. Não, inclui todas as igrejas. E quando assim também pensam em Assembleia de Deus, pensam em todos os cristãos evangélicos, e aí a coisa soma mais ainda e toma uma outra dimensão. Então, mas essa é a tática do inimigo, irmão. É a tática. Ele quer manchar, ele quer macular, ele quer afastar o povo, o mundo, de conhecer melhor a Cristo. Então, o que ele faz? Ele procura os seus meios. E quando ele consegue, aí ele não ajuda a tampar. Aí ele quer mesmo que aquilo vai para a mídia, para assim denegrir a imagem do Evangelho. Mas vamos caminhar aqui, né? Pregam e ensinam sem engano. Paulo nunca usou de engano em suas pregações. Diferente de alguns falsos mestres da sua época, que pregavam e ensinavam com argumentos falsos e logro. É preciso ter muito cuidado com os lobos, vestidos de ovelha, que andam a enganar os crentes incautos sob a capa de muito espirituais. Paulo exortava a igreja através da mensagem do Evangelho, mostrando-lhes a verdade, as verdades desconhecidas. Para os nossos crentes, ele tomou conhecimento do ministério de Deus. Paulo era um líder zeloso, que levava a mensagem de modo claro, obedecendo à revelação que recebera do Senhor. Aliás, era esse também o cuidado dos demais apóstolos. Quanto ao engano, irmãos, por que eles pensam em distorcer e enganar? Porque eles pensam e visam a visão própria. Eles precisam de crescer, eles precisam se desenvolver. São homens que pensam somente nesta vida. Lucros pessoais. Então eles pegam a Bíblia e começam a pensar como isso pode se desenvolver para em benefício próprio. É o engano. É o engano que está ali dentro de suas mentes para assim realizar. Eu lembro de uma historinha de um lobo que ele queria ficar no meio das ovelhas
Então, ele um dia achou uma ovelha, uma capa de uma ovelha. Ele disse, agora eu vou virar uma ovelha. E ele se entrou naquela capa de ovelha e disse, agora eu vou ficar no meio delas. É tudo que eu queria. E ele se infiltrou no meio das ovelhas. E ali as ovelhas, quando viu aquela ovelha meio estranha, de momento elas se assustaram. Disse, parece que não é ovelha. Mas, a hora de pastar, o lobo comia o que a ovelha comia. A hora de beber, bebia o que a ovelha bebia. Então as outras ovelhas disseram, é uma ovelha. É uma ovelha. Por dentro era um lobo, mas por fora tinha aquela capa de ovelha. E ali ela permaneceu, aquele lobo permaneceu ali um tempo. Só que quando chegou o dia, irmãos, da lua nova, o lobo, ele não aguenta uma lua nova. Ele sobe assim num monte mais alto, e ali ele levanta a boca e começa a fazer os seus barulhos, né? E ele, por um tempo, ele ficou ali condicionado como uma ovelha. Mas chega um momento, irmãos, que ele vai exteriorizar aquilo que realmente ele é. Porque o lobo, ele pode ter a capa de ovelha, mas ele é lobo. Ele é um devorador. Os seus instintos serão aflorados. Ninguém consegue, irmãos, enganar muito tempo. E daqui a pouco ele sobe num morrinho e olha para a lua e começa a fazer o seu barulho. E logo as ovelhas viram, não é ovelha, é um lobo. E elas trataram de correr. Irmãos, tem muito lobo vestido de ovelha. Entram no meio da igreja. Mas são lobos. A igreja de Bereia, quando recebeu esses lobos, que está em Atos capítulo 17, ali tem a história desses lobos que entraram ali em Bereia. Mas os irmãos de Bereia acharam um jeito. Vamos confirmar na palavra o que esses homens estão dizendo. Vamos compartilhar, vamos entender se isto tem base na palavra do Senhor. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Não é tudo que você ouve que é verdade. Não é tudo. Eu sempre digo aos irmãos aqui, vou repetir, nós não podemos ser crente avestruz. Jogou, pega. Jogou, pega. Porque não sabe, o avestruz tanto come alimento normal, mas joga uma pedra, para ele é alimento. Até ferro. Então, a ovelha, por si só, ela precisa ter esse acompanhamento. Então, por isso que nós não recomendamos os crentes a estar de igreja em igrejas, como Paulo disse, que não é bom que você esteja deixando a sua congregação. Porque, de repente, vem cheio de carrapicho, vem contaminado, dizendo, mas ele lá não ensina assim, eu aprendi diferente, mas qual que é o certo? Começa a gerar uma confusão na mente. Então não são todos os programas de rádio que eu devo ouvir, não são todos os programas evangélicos que eu devo ouvir. Devemos ter muito cuidado, porque por detrás daquela palavrinha macia, por detrás daquela coisinha mansa, ali está o veneno, porque os obreiros, os falsos, eles não carregam as suas mensagens totalmente em mentiras. Tem ali
uma grande quantidade de verdade, mas a mentira que ali está é exatamente aquilo que eles querem te pegar. É exatamente ali está o veneno para desviar a sua fé. Estava na cidade de Uberlândia e nessa cidade eu cheguei onde eu precisava entrar para resolver um problema e fui informado que seria só, acho que 2 ou 3 horas da tarde. Então eu almocei e falei, eu precisar passar um tempo aqui esperando. Aí de repente eu vi uma igreja. Falei, eu vou entrar nessa igreja. Irmãos, olha, eu não vi a hora de sair pela porta, porque senão eu acho que eu ia ter que deixar tudo que eu tinha ali. A capacidade, irmãos, que eles têm de te envolver é muito grande. A sagacidade. E fazem uso da palavra distorcida para enganar. Muito cuidado. Vamos para a palavra de Deus, como Jesus tratou, como Jesus curava, o que Jesus exigia para que as pessoas fossem curadas, como os apóstolos trabalhavam nesta área, como isso se desenvolveu na igreja do primeiro século. É desta forma que vocês estão vendo? Trocando moeda com milagre? É assim que é fundamentado um milagre? O milagre se recebe, irmãos, não é pela nossa bondade, não porque você é bom ou por alguma outra coisa. O milagre acontece na vida de uma pessoa é por misericórdia e graça de Deus. Propósito de Deus não é barganha. Vamos para o balcão, vou fazer o meu caixa para me receber o meu milagre. Isso não tem fundamento na palavra do Senhor. Isso não tem fundamento. Jesus nunca orientou desta forma. Jesus sempre disse, estás curado, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus curou pessoas que não iam nem voltar para agradecer. Jesus curou 10 leprosos, só voltou um samaritano. Cadê os 9? Foi-se embora. Estava se enquadrado dentro de uma misericórdia, como diz o pastor Nísio, propósito. Ali ficou claro que até os ingratos foram curados. Hoje se tornou um mercado fortíssimo. Quando é que uma moeda vai chegar lá no céu e essa moeda chega lá e ela é devolvida como cura? Hipótese alguma, irmão. Lembrando aos irmãos que milagres não vêm apenas da parte de Deus. Isso tem que ficar muito claro para nós, como igreja do Senhor Jesus. Obras do mal realizam também trabalho. Quando Moisés chegou no Egito, que começou a realizar ali alguns milagres, o faraó disse, isso aqui nós fazemos. Entre os magos, entre os bruxos, entre os feiticeiros do meu reino, isso que você faz, eles fazem também. Olha aí, irmãos, não se espante. As pessoas o mundo está à procura de um sinal. As pessoas estão precisando de Deus, em vez de buscar a Deus, estão à busca de um milagre, de um sinal, de algo que possa visualizar.
estão deixando de buscar a Deus, estão à busca dos seus próprios interesses. Quando você busca a Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza de uma coisa: aquilo que você precisa, Deus vai te dar. Deus vai te dar. E não queira ter aquilo que Deus não tem propósito para a sua vida, porque será um embaraço para você. Será um laço para a sua vida. Paulo fala que aqueles que procuram a riqueza de qualquer forma caem em laços, caminhos pantanosos, que as pessoas às vezes querem sair desse pântano, e pântano é assim, irmãos, quando você afunda uma perna, que você vai tirar a outra, se afunda mais. E está cheio de gente aí enroscada, vocês estão sabendo o que está acontecendo. Ou devolve, ou vai preso. É assim. O amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Ele, como servo, ele é muito bom. Ele é muito bom. Como servo, é uma bênção. Mas manter ele como servo. Manter ele como servo. Mas quando você transforma o dinheiro no seu senhor, aí você começa a fugir do foco. Porque, como disse aos irmãos aqui numa das nossas escolas, que Jesus disse que existe 2 senhores. Você não pode buscar a Deus e a mamão. Jesus chama ele de Senhor. Porque pelo dinheiro você faz muitas coisas. Muitas coisas. Pelo dinheiro, problema. Pregam com pureza. Paulo pregava por amor a Cristo. Jesus era o seu alvo. Atualmente há muitos falsos obreiros que só visam lucro e bens financeiros. Esses se aproveitam da fé dos fiéis para obter ganhos. Na primeira carta a Timóteo, Paulo coloca como um dos requisitos para que eles almejem o ministério pastoral não ser cobiçosos de torpe ganância. Pedro também exortou que os obreiros devem apacentar o rebanho do Senhor, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância. O obreiro aprovado não visa lucro material, pois sabe que a sua recompensa vem do Senhor. Olha, irmãos, Jesus começou advertindo sobre os falsos mestres, como os falsos obreiros. Nós precisamos saber e entender que essas palavras, falso mestre, falso obreiro, falsos profetas, Jesus começou a falar, a orientar os seus discípulos. No capítulo 24 e versículo 11 de São Mateus, Jesus ele vai expressar da seguinte forma: então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Jesus fala que muitos iriam se apresentar como profetas, como obreiros. E muitas pessoas seriam enganadas. Ou você pensa que isso só aconteceu lá nos dias de Paulo? E hoje não tem ninguém, não tem mais falso, não tem mais falso profeta, não tem mais falso obreiro, não tem mais nada.
A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa entender, saber que hoje tem escritor evangélico falso. Este livro é evangélico. Ele pode ser um falso. Ele pode ter ali muitas coisas verdadeiras, mas está ali algo pertinente para dar uma rasteira na igreja, nos crentes, nos evangélicos. É um escritor, e às vezes conhecido. Nós precisamos entender, irmãos, que há missionário falso, pastor falso, evangelista falso, professor de escola dominical falso, diáconos e outros obreiros que dizem ser, mas não é. É verdade, irmãos. Jesus disse que era assim e nós não podemos dizer que não é. Jesus disse que eles iam estar assim envolvidos, enganando. Tem plateia, tem pessoas para lhe ouvir e levando essas pessoas a viver uma vida distorcida à palavra do Senhor. E Jesus um dia disse: vocês não entrarão no meu reino, mas vocês vão impedir muita gente de entrar. Aí que é duro, irmãos. Aí que é duro. Aí que é duro. Porque Jesus disse: vocês não vão entrar no meu reino. Mas Jesus disse: vocês serão uma trava. Vocês vão abrir os braços e as pessoas não vão passar através dos vossos enganos. Mateus capítulo 23 e versículo 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo. Tem uma aparência de justo. As pessoas vão olhar por esses obreiros, por esses falsos, e vão olhar na mídia, e assim sucessivamente, eles têm uma aparência de ser homem justo. Mas, interiormente, estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É que o raio-x, irmãos, de Deus, o raio-x de Deus é tremendo. É tremendo. Meu pai passou mal esses dias. E hoje eu conversei com ele, está forte, está bem. E ele esteve no hospital para fazer um exame. E, de repente, o médico disse: mas vai ser melhor fazer um raio-x. Porque ele colocou aquele aparelhinho para verificar o pulmão, e o pulmão, através daquele aparelho, deu a informação que estava bom. Não tem nada no pulmão, mas faltava ar. E a coisa foi se caminhando ali de madrugada, e ele disse: eu estou com falta de ar. Mas o médico examinou com o aparelhinho, e o pulmão não tem nada. Mas de repente disse: olha, vamos... Ele passou numa rotina e disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar um raio-x. E ele foi para a sala do raio-x, e depois de alguns minutos já saiu o resultado. Está com mancha no pulmão. O raio-x identificou uma mancha escura, pneumonia. E aí? E eu não consegui enxergar a mancha. O aparelhinho não detectou a mancha, mas o raio-x pegou. Nós precisamos, irmãos, pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me dá o raio-x. Aleluia. Me dá o raio-x, que eu preciso ver o que está por detrás desta veste de como diz aqui, de ser justo por fora, mas por dentro
está cheio de iniquidade e de hipocrisia. Nós precisamos, irmãos, ter esse radar. Você precisa atualizar o seu GPS. Você precisa dizer, meu GPS precisa estar atualizado. Eu não posso entrar numa rua sem saída. Eu não posso me perder. O meu radar precisa estar 100% ativado. Porque pessoas vão se apresentar e eu vou dizer, ele é justo. Uma coisa, irmãos, é você estar em processo. Uma coisa é você viver uma farsa. A Bíblia diz que Deus manda pastores. A Bíblia diz que Deus manda evangelistas, mestres, doutores, evangelistas. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Uai, você não é santo? Então você já está perfeito. Como é que é isso, aperfeiçoar santos? Se eu estou santo, então não preciso de aperfeiçoamento. Mas aí esse santo é um santo separado. Na verdade, nós estamos em obra. Nós estamos em construção. Na verdade, devemos colocar uma plaquinha assim, estou em obra. Amém? Estou sendo trabalhado. É uma diferença, irmão. Eu sou um santo que estou em construção. Eu sou um santo que estou em aperfeiçoamento. E para isto, o Espírito Santo deu para a nossa igreja pastores, mestres, doutores, evangelistas, pastores, para o aperfeiçoamento dos santos. Olha aí. Eu estou em construção, e você? Quantos estão em obra aqui, irmão? Amém? Hoje nós vamos ganhar mais uma pedrinha. Hoje nós vamos ganhar mais ser lapidado. Porque nós estamos em obra. Somos falhos. Estamos ainda em processo. Estamos caminhando. Estamos aqui aprendendo. Deixamos as nossas casas. Os nossos irmãos internautas acordaram pela manhã. Eu, quando estava na América, acordava 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Porque o fuso horário era 3 horas. E que alegria, que felicidade em poder, quando eu abri a igreja, lá era 6 da manhã, aqui era 9 horas, para me aprender a palavra do Senhor. Devemos aprender, irmãos. Devemos aprender. Eu penso, pastor Dionísio, quem cessou de aprender não deve mais ensinar. Eu já aprendi tudo. Não preciso mais aprender nada. Então você é um candidato a não ensinar. Porque você já estancou. Quem não aprende, não está mais propenso a aprender, não deve mais ensinar. Aqui nós temos o pastor Dionísio, que pastor de escola bíblica de obreiros, desse vasto Brasil, onde seus irmãos estavam na escola de obreiro aqui semana passada, na cidade americana. Pastor Dionísio foi um dos preleitores naquela manhã. Uma praia de obreiros de mais de 2.000 obreiros ali. E aqui está o servo do Senhor sentado e aprendendo a palavra do Senhor. Por quê? Porque o apóstolo São Paulo disse, eu não me canso de dizer as mesmas palavras. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela entra hoje, mas amanhã ela chega de uma forma diferente. Deus tem uma palavra para o seu coração, lhe acrescenta algo importante na sua vida.
É coisa do Espírito Santo, irmãos. Ele é o dono da obra. É o Espírito Santo que está cuidando da sua vida. De cada detalhe da sua vida, é o carinho do Espírito Santo. Paulo, quando se dirigiu à igreja de Tessalônica, ele disse, não é eu que estou dirigindo a vocês, não. É o Evangelho de Cristo. Ele era um doutor, era um apóstolo, era um mestre. Mas ele nunca chegando dizendo, eu estou chegando com uma palavra. Ele disse, o nosso Evangelho está chegando até vós. João disse assim, ali no Rio Jordão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo começou a correr atrás de Jesus. E corria atrás de Jesus. E corria atrás de Jesus. Porque era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Chegaram para João e disse, João, você disse que ele é o Cordeiro, agora o povo está indo tudo atrás dele, deixou você. Ele disse que ele cresça e eu diminua. Amém? O obreiro, irmãos, ele tem que apresentar, é Cristo. É o Evangelho. É a obra do Senhor. A missão do obreiro é apontar o Evangelho de Cristo. Mas os falsos estão aí. Eu marquei alguns versículos aqui e vou ler para os irmãos, porque é muito oportuno esses versículos no dia de hoje. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Os nossos internautas que estão conosco, com certeza estão registrando esses versículos. Eles não estão aqui na nossa revista, mas eu trouxe a vocês nesta manhã para enfatizar palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 7, 21 e 23. Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, 21 a 23. Aí, irmão. Olha aí. Aqui tem duas coisas que precisam ser destacadas. Jesus disse, muitos dirão. Muitos dirão. Dizer é uma coisa e fazer é outra coisa. Muitos dizem que estão fazendo. Muitos estão dizendo. E Jesus vão dizer, muitos dirão, estão dizendo. Uma coisa é você dizer e uma outra coisa é você fazer. Uma coisa é dizer que você está fazendo certo. Uma coisa é você fazer certo. Esta é a diferença. Uma coisa é você falar. Uma coisa é você agir. Essas pessoas vão dizer ao Senhor, mas dizer não quer dizer nada. Porque Jesus disse assim, o que vocês fizeram na verdade, que eu sei é que vocês praticaram a iniquidade. E eu não conheço vocês. Isso tem que ficar muito claro, viu, irmão? Isso ficar muito claro. Jesus disse, muitos dirão. Mas o que vocês na verdade fizeram, vocês praticaram a iniquidade.
e porque vocês praticaram iniquidade, Jesus vai dizer abertamente: eu não conheço vocês. Não. Não. Então, aonde estão esses falsos? São exatamente esses homens que se apoderam do reino de Deus para usufruir de benefício próprio e distorcer a palavra de Deus. E vou dizer, tem muito engano. Milagres e assim sucessivamente. Muita coisa acontece. Eu não vou aqui dizer nome, porque eu não fui chamado para ser juiz de ninguém. Não seja juiz de ninguém, irmão. Eu estou usando a palavra. A palavra me dá sustentação para isso. Jesus não chamou ninguém para ser juiz. Ele disse: eu no último dia julgarei. Não eu, mas a minha palavra. Muito cuidado quando você faça juízo de alguém. Mas a palavra de Deus nos dá sustentação para dizer: tem muitos falsos. Tem muita gente sendo enganada. Tem muita gente que vem não para o evangelho, não para a salvação, mas para ser arrancado o couro. Trazer a lã. A pessoa fica sem nada, à deriva. Eu fui pastor de um irmão, ele chegou na nossa igreja, irmãos praticamente totalmente destruído. Vários irmãos se juntaram para trabalhar final de semana, para tirar aquele irmão do atoleiro financeiro. Estava aqui e foi para lá. E lá se envolveu com esse negócio de enriquecer, e se afundou completamente. E praticamente chegou uma ovelhinha mancando, totalmente destruída. Porque o engano. Deuteronômio capítulo 13, versículo 3, são palavras de Deus na Velha Aliança, quando Deus orienta Moisés a respeito dos profetas, dizendo assim: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais ao Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Lá no deserto, Deus já estava orientando o povo a respeito dos falsos profetas e falsos sonhadores. Há crentes, irmãos, que houve um sonho pronto, é um verdadeiro, é de Deus. O diabo sabe enganar uma pessoa, irmãos. Ele sabe como enganar. Ele traz um sonho e a pessoa entende que aquele sonho, já sem nenhuma análise mais aprofundada na palavra de Deus, e já se apega naquele sonho como fosse um sonho de Deus. Não, irmãos, tenha calma. Tenha calma para absorver esse sonho, se realmente esse sonho foi algo que Deus estava revelando ou não. Às vezes esse sonho está lhe chamando para algo convidativo, algo que vai lhe projetar. O diabo sabe que existe intrínseco entre o ser humano um interesse de crescimento e de prosperidade e de se alargar e de se desenvolver, então ele joga a isca. E às vezes é carregado de um sonho que vai lhe dar um crescimento financeiro ou sucessivamente, ou projetando ministerialmente. Tive um sonho que você estava em um determinado lugar e quando o crente está insatisfeito com alguma coisa,
o diabo já apresenta já um outro cenário, mostrando um crescimento, e diz, Deus está me dando um sonho que é por aqui o caminho. Espera aí, meu irmão. Calma. Muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado em você frequentar a casa de pessoas que se diz profeta. Cuidado com isso. Vou lá porque tem um profeta que vai trazer uma palavra para o meu coração e vai ali como que se fosse. Que isso, irmãos? Não faça isso. A pessoa se sente na obrigação de dizer uma palavra profética. Se sente na obrigação de dizer, porque a pessoa veio até a mim, e agora eu tenho que dizer alguma coisa. Mas vamos deixar aqui mais um versículo para os irmãos, a respeito dos profetas. 1 Reis, capítulo 18, versículo 40. E Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles se escape. Cerca tudo. Cerque esses profetas. Não é para escapar nenhum. Porque falso profeta, a lei dizia que tinha que morrer, ser mortos. Elias não fez algo novo aqui, não, irmãos. Ele estava baseado na orientação. E Elias lhe disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Ou seja, não podia escapar nenhum. Se é falso, tem que ser eliminado. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Tinha que ser extirpado, irmãos. Deus não queria esses homens semeando falsas profecias no meio do povo de Deus. Neemias capítulo 6, versículo 14. Aqui eu não vou ler para ganhar tempo, mas vocês marquem aí. Neemias capítulo 6, versículo 14. Vou ler sim. Vou ler. Amém. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me aterrorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim que me infamarem, assim me vituperarem. Olha aí, irmãos. Olha aí o problema do profeta que ganhou o dinheiro de Sambalate e Tobias. Chegou até Neemias e disse, Neemias, você está correndo risco de vida. Tem um lugar, eu tenho uma palavra de Deus para você. Olha aí, irmãos, como a palavra ela chega para ajudar. Você está correndo risco de vida, minha irmã. Eu tenho um lugarzinho seguro para você. Eu sou um profeta de Deus. E vem aqui comigo, nós vamos lá para o templo. Nós vamos entrar lá no santo. Lá é um lugar seguro. Lá ninguém pode entrar. Estaremos salvos. Um profeta dizendo que Deus estava dando uma palavra para Neemias. Mas ele foi subornado por dinheiro. Neemias olhou para o profeta e disse, o quê? Quem é eu? Que isso? Logo já identifiquei que não era um homem de Deus. Porque como um homem de Deus chamaria eu para entrar num lugar deste? Porventura eu entraria num lugar deste e viveria?
Neemias conhecia a palavra do Senhor, irmãos. Ele sabia que aquele lugar era lugar somente do sumo sacerdote. E se outro homem entrasse ali, morreria. Então a palavra vem carregada de segurança e de alívio, e que você é uma proteção. Mas na verdade, estava carregada de veneno para destruir a vida de Neemias. Cuidado com essas palavras doces que lhe carregam. Olha, irmão. Eu, quando vou para a palavra de Deus, eu vejo um povo chegando até Jesus e dizendo assim, a multidão, e as multidões chegando, e na verdade aquelas multidões queriam o quê? Pão. Peixe. Jesus entrou com um discurso, dizendo, quem não comer da minha carne, e não beber do meu sangue. O discurso foi pesado. E as multidões começaram a recuar. A recuar. A recuar. E de repente, as multidões começaram a pegar um vale, um caminho aqui, um atalho, e desapareceram. Por fim, ficou quem? Os 12. Eu penso que, pastor Dionísio, vamos ser sinceros, se a multidão foi embora, existe uma tendência de nós aliviar o discurso, sim ou não? Uma tendência natural, vou aliviar o discurso, porque a multidão já foi embora, só sobrou 12. Jesus não aliviou nada. E Jesus olhou para os discípulos e disse, quereis vós também acompanhar? Isso é evangelho, irmãos. Isso é Bíblia. Vocês querem também acompanhar a multidão que foi embora? Qual é o interesse de vocês? Vocês estão me seguindo por causa de pão e de peixe? Qual é o interesse de vocês? Se vocês estão com esse interesse, vocês querem acompanhar? Pedro disse, Senhor, às vezes o Pedro, tadinho, Senhor, não. Só tu tens as palavras de vida eterna, eles não têm, eu quero ficar contigo. Irmãos, depois de uma palavra dura como essa, ele disse, Senhor, nós vamos ficar contigo. Irmãos, isso é palavra. Esse negócio de ficar só aliviando, irmão, só tentando saber o que as pessoas querem ouvir. Aqueles jargões já preparado, programado, e as pessoas saem com aquelas palavras, somente aquilo que não vai mudar, irmãos, as vidas, que na verdade as pessoas estão carregadas com as suas transgressões, com os seus pecados, e vidas que não mudam. E as pessoas precisando conhecer a palavra do Senhor para gerar crescimento. E isso acaba não acontecendo. Pregar com pureza. É isso, irmãos. É pregar com sinceridade. Sinceridade é sincera. É sincera. Pregar de forma sincera. Pregar a verdade para as pessoas. A verdade da palavra do Senhor. Há muitas pessoas que dizem, eu sou sincero. Eu falo o que precisa ser dito. Dou a quem doer. Não, irmão, isso aí não é ser sincero. Vamos entender. Vamos entender, pregar com pureza, pregar com sinceridade. As pessoas que às vezes acham porque falam bruscamente, isso é estupidez, irmãos. É melhorar um pouquinho a educação. Essa é a realidade.
Ser sincero é falar com graça. Aleluia. É falar na unção do Espírito Santo. É você ter a ousadia do Espírito Santo e ganhar as pessoas com amor, a palavra do Senhor. Amar a pregação é importante. Mais importante é amar as pessoas a qual você prega. Isso é muito importante, viu, irmão? Amar a pregação é muito bom. Mas amar as pessoas a qual você prega, isto, irmãos, tem um peso diferencial na vida de um pregador, de um obreiro. Não buscam a glória dos homens. Eu não busco. E não buscamos a glória de homens. Quando Paulo estava com os Tessalonicenses, ele afirmou que não buscou o elogio deles. Infelizmente, muitos buscam glória para si. Esses são movidos a elogios e bajulações. Isso é um perigo para o ministério pastoral e para qualquer servo ou serva de Deus. Tem pregadores e mestres que não aceitam o convite para falar para um pequeno auditório. Só se sentem bem se estiverem diante de grandes plateias, pois querem ser vistos pelos homens e não abençoar as pessoas. Os obreiros aprovados pelo Senhor buscam apontar tão somente o Senhor e não Ele mesmo. Isso aqui é um problema que nós estamos vivendo hoje, irmão. Problema que vem assolapando a igreja de uma forma cruel. Homens que buscam somente elogios, buscam a glória, buscam ser os holofotes, buscam ser o melhor, estar na mídia no sentido de ser eu sou o melhor. Irmãos, não existe alguém que é melhor do que ele em nossa vida. Não existe. O que existe hoje é um perigo que está aí permeando por meio das igrejas. São pregadores que marcam seus cachês altíssimos. E pergunta quanta gente tem na igreja. Aí minha igreja tem 15. Tem 30 lá. Aí depois ele dá uma resposta. Porque sabe que de lá não vai sair muita coisa. Então ele não fecha a agenda ali. Então ele vai fechando a agenda onde tem condições de dar um alto cachê. Um alto cachê. Então ele busca somente uma proposta financeira. Ele não vai ali em busca de abençoar a igreja. Ele não vai ali em busca de levar uma palavra profética para a igreja, como um homem de Deus. Ele vai ali pensando em quanto ele vai tirar da igreja. Quanto ele vai conseguir extrair da igreja. Então ele vai fechando as suas agendas com os cachês altos durante o ano, se enriquecendo. E o profeta Isaías profetizou lá atrás, irmãos. Deus já tinha dito que essas aves de rapina iam se imergir na grande árvore, e ali ia se apoderar do fruto e viver na sombra. É o que nós estamos vivendo hoje aí. A grande árvore é Ele. É o Evangelho de Cristo. Essas aves de rapina não quer dar nem o luxo de voar em outra árvore. Ficar na sombrinha. Deu fome, pega o fruto. Comeu, sombra. Ou seja, aquele velho ditado, pastor Dionísio: sombra e água fresca. Sombra e água fresca.
Se o cachê é alto, eu prego. Se não for, não prego. Pior que ele sabe. E vou dizer, se recebe cachê alto, porque tem alguém que paga. Porque se eles fechassem essas torneiras, eles não estariam aí assolapando a igreja de todas as formas. E vou dizer, tem deles, pastores, que marcam um cachê, mas se ele recebe um cachê mais alto, ele descarta o outro e vai para o mais alto. Olha, irmão, o Espírito Santo nos está trazendo essa lição, esse trimestre, para nós nos acautelar dos falsos. Não se engane com pregações. Meu Deus, essa pregação. Não se engane com conversas, com fábulas, com histórias. Não se engane. Não deixe a sua fé ser roubada. Veja como, volto a dizer, veja como os milagres aconteceram. O paralítico da Porta Formosa estava pedindo uma moeda e foi curado. Ele estava pedindo uma moeda e foi curado. Nos dias de hoje, esse coitado está mofado a ficar ali, sentenciado a ser paralítico o resto da vida. Porque não tinha uma oferta para entregar. Vamos para a palavra do Senhor, irmão. Abre a sua mente, igreja. Volto a dizer, irmãos, dinheiro é uma das partes que Deus usa. É uma das partes que Deus usa como você semear. Você quer semear? Vai visitar alguém que está no hospital. Você vai amontoar brasas vivas para as vossas cabeças. Você quer semear? Recebe uma afronta e entrega nas mãos de Deus. Está semeando. Você quer receber algo de Deus aqui nesta vida? Sofra! Deus vai devolver coisas tremendas para a sua vida. Não vai pensar que somente você depositar ali. Não, Jesus estava na porta, na frente do templo, perto do gasofilasco, e os homens estavam entregando as ofertas. Sai uma pequena viúva, uma pobre viúva, e pega um denário. A menor moeda. E deposita no gasofilasco. Os fariseus dessa pobre viúva deu nada quase. Jesus disse, essa viúva deu a maior oferta. A diferença, irmãos, está aí. Jesus disse que a menor oferta foi a maior oferta. Para os homens foi a menor oferta, mas na grandeza de Deus foi a maior oferta que lhe foi dada. Como você enxerga isto? Porque ela deu o que tinha. Deus olha o seu estado que você está quando você está entregando uma oferta. Que estado você está? Eu tenho muito dinheiro. Eu vou dar, a maior nota hoje é R$100, né? Mas você tem muito. Você deu 100, faz uma proporção. Mas você não tem nada. E você dá o que você tem. É pequena, é. Mas para Deus foi a maior oferta. Hoje o cenário não é esse. Estipulam quem der R$1.000 vai derrubar 1.000 inimigos. Espera aí. Espere aí. Não distorça a palavra do Senhor, pelo amor de Deus. Mas
Olha, irmãos, o tempo se foi. Graças a Deus, só vamos concluir aqui. Um momentinho só vamos concluir, irmãos. Só vamos concluir algo que entendemos que é de suma importância para os irmãos aqui. Paulo faz aqui também menção do vaso de honra e o vaso de desonra. O vaso, irmãos, ele é um só. O vaso, ele é um só. O vaso é de barro. O vaso é de barro. O que muda o vaso, irmãos, é o que é colocado dentro dele. Se você colocar algo dentro deste vaso, e este vaso, ele se transforma em um vaso que as pessoas vão admirar. Mas dependendo do que você põe dentro dele, as pessoas vão rejeitar. Sim ou não? Põe lixo dentro de um vaso. Se começar a cheirar, vou me afastar desse vaso. Mas se põe ali coisas boas dentro desse vaso, as pessoas vão se aproximar. Paulo estava dizendo que na igreja tem aqueles que são de honra, mas aqueles que são de desonra. Seja um vaso de honra. Seja o joio, não seja o trigo, não seja o joio. Vamos arrancar o joio? Não. Vai ter o dia da poda. Os anjos vão recolher, vão fazer a separação. Deus está cuidando de tudo. O que você precisa é examinar-se a si mesmo e entender perfeitamente que você precisa caminhar nesse processo de construção. Estamos em obra. Os nossos vasos precisam cada vez brilhar muito mais, estar em destaque. Deus vai colocar você exatamente no lugar que você precisa estar. Mas você precisa entender que você precisa se submeter à vontade, na direção do Espírito Santo. Vamos rejeitar, irmãos, as questões loucas. O tópico 3 diz: rejeitando as dissensões e questões loucas. O que são isso? Eram questões levantadas pelos falsos mestres, que traziam confusão e não edificavam ninguém. O obreiro deve rejeitar questionamentos que não edificam. Muitos estão levantando indagações que em nada vai edificar a fé dos irmãos. Outros ainda estão cometendo o terrível pecado de adicionar, subtrair e modificar parte das Escrituras. A palavra de Deus é completa, ela é infalível e não precisa de quaisquer acréscimos ou revisões em seu conteúdo e mensagem. Há em nossos dias diversas e novas teologias que precisam ser combatidas pela liderança, pois agridem diretamente a mensagem bíblica. Irmãos, tudo aquilo que não gera resultado positivo, tudo aquilo, há pessoas que vêm, irmãos, que parece que caminha no sentido de contender, são contenciosos, são mais debatedores da palavra de Deus do que realmente pessoas que querem realmente somar para causar uma edificação na igreja do Senhor. Estão mais para contender com coisas que não vai agregar. Eu conheci um irmão que ele dizia assim: eu estudo a escola bíblica dominical para chegar lá e pegar o meu professor. Meu irmão, não faça isso, não. Quero testar ele se ele sabe. E aí? Onde está esse irmão hoje? Irmãos, vamos rejeitar essas questões loucas, esses debates que ficam um tempo e depois termina esse tempo, não acrescentou em nada.
com quem Caim casou. E aí, sucessivamente, e outras coisas mais, que permeiam por aí. E aonde está o jardim do Éden? E há pessoas que mais querem trazer confrontamento do que edificação na igreja do Senhor. Vamos orar, irmãos, nesse sentido, para que a igreja do Senhor se alimpe. Nós, irmãos, devemos tomar muito cuidado. O tempo do Senhor, ele é muito precioso na casa de Deus. Quando a gente for fazer uso da palavra, vamos entender, vai agregar, vai somar. Isto realmente é importante. Vai edificar a igreja. Vai trazer com problemas, divisões na igreja. Paulo diz, não sejais contencioso. Vamos procurar aquilo que edifique a igreja do Senhor. Os tempos estão tão abreviados, irmãos, que nós precisamos estar atentos, vigiando, estar apercebido a tudo e a todos, porque existe alguém que quer roubar a sua fé, quer desvirtuar você do caminho, te enganar, levar você à boca rota, de lhe destruir, tirar aquilo que Deus lhe deu. Não entrando em contenda. Irmão, se o caminho, se você percebe que é de contenda, irmão. Se você perceber que a coisa está caminhando para a contenda, se afasta, irmão. Se afasta. Ah, não, eu sou sincero. Tem que dizer, eu digo mesmo. Não, irmão, para com isso. Eu não levo desaforo para casa, então tem que resolver. Não, irmão, se afasta de contenda, de confusão. Mas eu fui desonrado, me atacou moralmente. Qual o problema, irmão? É Deus que justifica você. É Deus que diz que você é santo. É Deus que vai dizer que você vai para o céu. É Deus que está ali conduzindo a sua vida. Não é o que as pessoas estão dizendo que é a realidade. A realidade é aquilo que vem lá de cima. É Ele que põe o prumo na sua vida. As palavras do pastor Fauzelino aqui, esses dias atrás, eu achei muito interessante, quando ele disse, se alguém lhe desonrou, e se você se sentiu desonrada por algum motivo, e você entrou na justiça, tira da justiça esse negócio. Tira essa demanda de lá. Tira isso. É Deus. Deus disse, trazei as vossas demandas para mim resolver. É Deus que resolve os nossos problemas. Paulo fala a respeito de duas mulheres, da igreja de Corinto que pegava as suas demandas e levava para quem? Para os homens do mundo julgar. Por que vocês pegam as vossas demandas e levam para os impuros julgar vossas demandas? Se você foi transportado das trevas para o reino da luz, você tem um justo juiz que julga as vossas causas, as vossas demandas morais, esse tipo de coisa. Então essas coisas são contendas que não chegam em lugar nenhum, são discussões, são obras da carne e que vai cegando, vai envenenando e vai trazendo tristeza e vai minando os corações das pessoas. Nós estamos amarrados pelo vínculo da paz. O pastor Dionísio falou sobre o vínculo da paz. Olha aí, eu aprendi muito lá, pastor Dionísio. E a respeito do vínculo, ele disse que o vínculo, olha aí, o vínculo é isso aqui na calça. Isso é o vínculo.
Aprendi muito bem. Eu não sabia que isso, a diferença do vinco e do vínculo. Olha aí. O vínculo. Explica melhor, pastor. Ele vai dizer, o vínculo, ele falou sobre a respeito do nó do sapato. Ele vai falar com mais propriedade para enriquecer os nossos alunos aqui da IBD. O vinco é quando você passa a caixa bem passada, fica o vínculo. Mas ele não tem força para unir. Só aparece. Esse é o vínculo. Perfeito. O vínculo é o cadarço do sapato, que tem duas pontas e estão separadas uma da outra. O que é que faz que essas duas pontas separadas se unam? Esse nó. Você dá a laçada, fica um nó. Esse nó chama-se vínculo. Amarrados com a paz. Nós estamos separados, não é? O vínculo que o Espírito Santo fez nos amarrou no outro, e então esse chama o vínculo da paz. Agora, se você está amarrado pelo vínculo da paz, como é que você vai semear a contenda? Se você está amarrado com o vínculo da paz, como é que você vai disseminar dissensões no meio dos irmãos? Se você está amarrado com esse vínculo da paz, aonde você chega, chega a paz. Tem discussão? Tem não, vou me afastar, porque eu estou amarrado com o vínculo da paz. Que o Espírito Santo possa falar fortemente no nosso coração. E entender que nós temos uma proposta majestosa do Espírito Santo para a nossa vida. E que essa é a proposta de Deus. Amém? Glória ao Senhor. Irmãos, nós podíamos ouvir mais irmãos, mais irmãs que poderiam dizer mais o nosso horário. Três, olha, procurando guardar a unidade. Unidade é um só. De quem? Do Espírito. Foi ele que fez. Pelo vínculo da paz. A unidade que ele nos fez, juntando tudo num corpo só, ele amarrou com a paz. Você tem essa paz? Você tem essa paz no seu coração? A paz do Senhor superabunda os vossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Semeia a paz, meu irmão. Semeia a paz lá na sua casa. Semeia a paz lá na sua empresa. Quando você estiver chegando, diz, vem vindo paz ali. Vem vindo a paz ali. João 14 e 27, se não me engano. O que Jesus disse? Para fechar. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Amém? Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos? Esta é a proposta de Jesus, deixar a paz. Amém? Deixo a paz para vocês. Irmãos, nós estamos aqui agradecidos ao Senhor. Quero agradecer muito pela participação, pela presença de todos vocês aqui. Me enche meu coração de alegria. A igreja quase que repleta, aqui nesta manhã, muito bom. O professor fica muito feliz quando tem bastante aluno. Amém? Então vocês me alegram muito meu coração nesta manhã. Passei uma semana muito... uma semana muito forte, uma virose... muito forte, passei a noite quase no claro, vomitando bastante, fiquei até muito preocupado, porque nunca tinha acontecido isso comigo, de vomitar muito tempo, várias vezes, mas foi uma virose, mas já estou aqui, já praticamente reabilitado, graças a Deus. E louvamos ao Senhor, onde estivemos ali em Indaiatuba, juntamente com a nossa orquestra.
Foi uma bênção de Deus por um evento do 5º aniversário da orquestra daquela igreja. Fomos bem representados pelos nossos músicos, foi uma bênção do Senhor. Amém? E à noite nós estamos aqui em mais um momento de adoração e louvor ao Senhor. Queremos também agradecer a todos os nossos internautas que estiveram conosco esta manhã, que Deus possa lhe abençoar grandemente. Com certeza, Deus pode, de forma particular ou individual, não sei, acrescentar algo na sua vida, iluminar o seu caminho, lhe ajudar na sua caminhada, na sua fé. Você não pode ser enganado. Você não pode ser enganado por falsos profetas e por falsos obreiros que estão aí à procura de benefício próprio. Eu só queria aqui, irmãos, fechar um assunto que eu comecei e não fechei. É a respeito da oferta daqueles que fazem a obra do Senhor. Nós falamos daquilo que é exorbitante, daquilo que é devastador. Mas, irmãos, a Bíblia nos orienta que não pode tampar a boca do boi que debulha o milho. Digno é o obreiro do seu salário. Nós entendemos perfeitamente que não é... Paulo recebia a oferta dos irmãos da igreja de Tessalônica, em especial da igreja de Filipenses, e outras igrejas que lhe ajudavam, irmãos. Filemão foi um obreiro que muito ajudou no ministério de Paulo. A Bíblia diz que mulheres ajudavam o ministério de Jesus. E dá até o nome de algumas mulheres. É certo você ajudar um obreiro? Biblicamente, é certo. Jesus foi ajudado por mulheres que tinham condições de assim fazer. Apóstolo Paulo, aquela mulher que fabricava púrpura, Lídia, ajudou muito o ministério de Paulo. Agora, irmãos, não é certo um obreiro que é convidado, ou assim sucessivamente, despedir ele com as mãos vazias. Até porque ele teve uma viagem, teve um custo, e assim sucessivamente. O que nós estamos dizendo aqui é esse negócio que a nossa irmã acabou de dizer. É esse negócio sem nenhum controle, que não tem sustentação na palavra do Senhor. Tem que viver, tem família, viver uma forma digna. Agora, você dar uma oferta para que aquilo que dentro de um padrão tem base bíblica. E outra, você, quando assim faz, você está abençoando um ministério, um obreiro que está levando a palavra do Senhor. Mas você que está me ouvindo pela internet, analisa, vê se realmente esse homem tem um compromisso com a palavra do Senhor. Não ponha homens dessa estirpe que está compromissado somente com o seu bolso. Vê se eles têm compromisso em buscar as almas perdidas para o reino de Deus. Amém? Estou aqui em defesa daqueles que fazem a obra de Deus seriamente. Precisamos defender esses homens de Deus. Todos os homens, todos os obreiros são falsos? Não, meu irmão. Tem homem que está entregando a vida para a obra do Senhor. Dedicam a sua vida. E nós estamos com aqui diante de nossos olhos. Entregou a vida inteira. Está compromissado com o reino de Deus. Homens fiéis, que servem a Deus com muita dignidade, com muita honra, defendendo a bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos aqui é alertando os irmãos, essas aves de rapina, esses devoradores, que deixam até os pedidos de oração, não quer saber de nada, só quer saber de usurpar a igreja do Senhor. Que Deus te guarde, que Deus guarde a igreja dele em todos os 4 cantos da terra. Que esses pastores que estão na frente desses rebanhos possam abrir as suas mentes e entender perfeitamente que a proposta do Evangelho não está baseada nessas coisas. Está baseado em concentrar-se, em fazer a obra de Deus de uma forma pura,
transparente, que vem dignificar e exaltar o reino do Senhor. E que esses homens possam ser disciplinados, que eles possam ser corrigidos e realmente entender perfeitamente que esse não é o caminho. A nossa proposta aqui não é colocar esses homens no inferno, não. É que esses homens possam entender perfeitamente que esse não é o caminho e se corrigir e fazer a obra de Deus de uma forma digna. Amém? A nossa palavra tem que ser com amor a essas pessoas, porque eles precisam entender perfeitamente qual a melhor proposta enquanto há tempo.